Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje viremos com a TV da Espanha, focada em mercado financeiro, ações e tudo mais. Fez praticamente um bloco inteiro falando basicamente sobre os BRICS, sobre o Brasil e tudo mais. Então foi exatamente isso que eu trouxe no vídeo de hoje, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento. Mas é isso, valeu! Com a grande ofensiva da China e dos BRICS que preocupa os Estados Unidos, ativam já o plano para destronar o dólar? Vamos revisar esse movimento-chave em toda essa guerra econômica global, e é que o Banco dos BRICS está impulsionando o yuan chinês para financiar os projetos em países emergentes da Ásia, África e América Latina. O que isso significa? Que basicamente cada vez mais empréstimos para infraestruturas, energia ou transporte já não serão feitos em dólares, mas sim em moeda chinesa. A ideia é simples, é que se um país em desenvolvimento precisa de dinheiro para construir estradas, portos ou redes elétricas, o Banco dos BRICS pode emprestar diretamente esses yuans. Atenção, porque o que estaríamos vendo é que reduz os custos financeiros e evita parte do risco cambial ligado ao dólar. Além disso, a China busca que sua moeda ganhe peso internacional e se converta numa alternativa real ao sistema dominado pelos Estados Unidos. Ou seja, isso não é só financiamento, é uma estratégia geopolítica. Quanto mais o yuan for usado em empréstimos internacionais, mais forte será a posição financeira da China e menor a dependência global do dólar. Os BRICS, que estão usando seu banco como ferramenta para redesenhar o mapa financeiro mundial, especialmente no chamado Sul Global. Atenção ao yuan, como ele se comporta frente ao dólar, de que forma o índice dólar também está desinflando. Vamos continuar falando disso com Aníbal Garzón, especialista em geopolítica e autor do livro BRICS, Aníbal, estávamos comentando, a posição e principalmente o plano estratégico dos BRICS neste momento. Quais as implicações do BRICS promover o yuan para países emergentes? Sim, o caso dos BRICS já vem de um tempo, com o debate sobre desdolarização. É algo que o Donald Trump, quando assumiu seu segundo mandato no início de 2025, deixou claro. As tarifas do Trump focaram principalmente nos países BRICS, sendo que Brasil e Índia foram os mais atingidos no começo. China e Rússia já tinham isso também, Mas principalmente nesses países se focou essas tarifas de 50%. Por quê? Focou por causa do tema de que os BRICS levam adiante uma questão de desdolarização. É um projeto que não nasce tanto no início, quando os BRICS foram fundados em 2009, mas com o processo foi amadurecendo, principalmente pela questão de os Estados Unidos não cederem a esse crescimento da multipolaridade e terem um papel mais importante, o Sul Global, Nesse caso, os BRICS focam principalmente nessa estratégia. Por isso, realizaram a fundação do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, onde Dilma Rousseff, presidente do Brasil, é a presidente e tem sua sede principal na China. E então, o acordo de contingência que faz um contraponto ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. E isso foi um primeiro elemento que foi realizado. Agora, como então? Porque a questão de ter uma moeda própria, os BRICS vêm debatendo há tempo que precisam criar uma moeda própria no estilo euro, mas do Sul Global, uma moeda própria. Isso traz uma complexidade. Não esqueçamos que o euro levou 50 anos desde a criação da SECA, que é a origem da União Europeia, até 2002, quase 50 anos para criar uma moeda, própria, única. Isso implica criar um banco central de desenvolvimento próprio, centralizado em economias muito diversas. Criar uma estrutura financeira inteira, uma arquitetura complexa. Isso leva muito tempo. O que está acontecendo? Nos BRICS tem se falado em muitos espaços sobre uma moeda própria, mas que não seja o yuan, e sim uma moeda totalmente nova, uma moeda sobretudo no sistema financeiro até virtual. Porque, claro, aí perdem um pouco o que poderíamos chamar de hegemonia, tanto potências como Rússia ou China, se for gerado apenas o tema do yuan. Então, algo próprio, mas isso exige um processo de longo prazo. É complexo. O que aconteceu? Com as ações de Trump, especialmente nessa corrida armamentista, essas interferências que ele fez no Sul Global, não esqueçamos as tarifas ao Brasil, à Índia, o caso das interferências na Venezuela, que seria um país que se juntaria aos BRICS cedo ou tarde, as sanções à Rússia, à China. Ou seja, se olharmos um pouco o panorama de Trump quanto aos BRICS e o tema da desdolarização, foi feita uma aposta de curto prazo que é focar na confiança do yuan, é uma moeda forte, uma moeda que cresceu no mercado internacional, uma moeda em que os países do Sul Global confiam mais, porque os países dolarizados dependem muito dessas reformas estruturais que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial implementaram, porque ao contrário de uma economia dolarizada, onde muitas vezes tiveram que realizar reformas estruturais focadas no norte, no caso de usar o yuan, eles veem que a China negocia com os países do Sul Global de igual para igual, ou seja, com diferentes países sem que esses países percam parte de sua soberania. Por isso, muitos países da África, da Ásia e da América Latina veem o yuan como uma alternativa a favor de sua soberania. E isso, então, agora, em resumo, os BRICS veem nessa questão de curto prazo que está
está atacando, não vamos esquecer, Trump a Venezuela. O caso do Irã, que vende seu petróleo, como você disse na introdução, focado cada vez mais na questão do yuan. Venezuela, 80% das extrações de petróleo iam para a China, estava se desdolarizando. Países que confiam muito, Bolívia, né, até a Argentina, Milei criticou o yuan. E no final também está usando. Muitas economias veem agora que no curto prazo, para fazer frente a essa agressividade de Donald Trump com suas tarifas, é confiar no yuan. E essa é agora a moeda que os BRICS veem de forma imediatista em que podem confiar. E isso é o que temos atualmente e é a alternativa ao que os Estados Unidos controlam há 80 anos, desde Bretton Woods, né? E sobretudo potencializado desde 71, com a mudança do dólar para o petrodólar. Não podemos esquecer, sem me alongar muito mais, que o conflito, né? Essa guerra que estão travando no caso do Irã, essa guerra também tem a ver com o processo de desdolarização, porque o Irã é um dos países que mais impulsiona a desdolarização, vendendo petróleo para a China e usando o yuan. E esse é um fator que muitas vezes não se analisa das guerras que essa desdolarização está gerando. Aníbal, é tudo muito bem explicado. Muito obrigado. Queria também te perguntar, aproveitar, porque isso pode ser um passo para um sistema financeiro mais multipolar ou ainda é simbólico? Acho que sim, estão acontecendo elementos importantes e há estatísticas. Não esqueçamos que os países BRICS, para quem está nos ouvindo agora, são 10 países membros mais 10 parceiros. Dentro desses países membros, que são os que têm direito a voto, temos países que são potências emergentes. Temos o Brasil, temos a Índia, temos a Rússia, temos a China, temos a Indonésia, que é a última adição neste caso, que é o país de maior população muçulmana. São países grandes, países com muitas reservas de petróleo e de gás, com ampla população, né? São países muito estratégicos. Isso faz com que a questão do yuan e de gerar uma moeda própria seja porque o sul global quer ter também voz na ordem mundial. É uma ordem mundial criada na Segunda Guerra Mundial, onde muitos países nem existiam. Naquela época, havia na esfera internacional uns 50, 60 países. Muitos foram descolonizados depois, sobretudo no caso da África e da Ásia. São países que querem ter também essa voz e voto, querem mudar essa ordem, uma ordem mundial alternativa, ter maior presença, né? Há alguns que têm como China ou Rússia, mas querem ter, e essa é a importância da multipolaridade, porque veem que com o dólar é impossível. O dólar se impôs a muitos países, levando as receitas econômicas. Posso dizer, a América Latina do consenso de Washington, nos anos 80, foi justamente pois um teste piloto claro, né? De desdolarizar dolarizar economias como Venezuela, como Equador, onde dependem principalmente de sua divisa internacional e veem que isso não gera soberania. Por isso, os países que apostam numa alternativa que não tinham há 20 anos, que é a China, que está enfrentando os Estados Unidos, dentro dessa multipolaridade é possível e pode afetar o fato de ter yuans. Por quê? Muito simples, por causa da instabilidade do dólar, nessa mudança, nesses fatores, né? O país mais endividado do mundo, não esqueçamos que são os Estados Unidos, o país mais endividado, o que gera justamente a instabilidade. E se muitos países dependem suas reservas internacionais do dólar ou suas taxas de juros por empréstimos no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, ao subir o Federal Reserve dos Estados Unidos, as taxas de juros acabam aumentando a dívida desses países. Por isso, houve crises da dívida nos anos 80, 90 na América Latina, que vinham de decisões de aumentar o preço do dólar, as taxas de juros, o Federal Reserve. E isso o que gera é instabilidade. Por isso estão se fortalecendo agora que, dado que há economias que têm uma moeda forte, que há economias que hoje em dia a China comercializa com essa potência que mais comercializa a nível mundial, vem a alternativa e a possibilidade, não talvez somente de utilizar o yuan, mas sim diversificar em diferentes moedas. Então, essa foi a matéria de hoje, não vamos estender muito. Se tem um canal que já falou sobre os BRICS aqui no Brasil, foi o meu, tanto da parte mais teórica, como também da técnica. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, é só pesquisar aqui pelo canal mesmo, que todas elas serão sanadas. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você sempre ajuda no engajamento e valeu!